gente! Bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Eu tenho recebido uma série de pedidos, né, de pessoas que me veem na rua, aqui na TV, ligam para mim e tal, e etc, tal, querendo ir naquele show que nós vamos fazer no sábado lá no Teatro do Alípio de Melo sobre Nelson Gonçalves. Felizmente não tem mais ingressos, os ingressos já foram todos, embora não foram vendidos, né? O pessoal teve que tirar o ingresso antes, então a casa já está lotada, infelizmente, né? Fica para uma outra oportunidade, o projeto vai prosseguir, tá legal? Pois é, hoje é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. Historiadores e pesquisadores estimam que no ano de 1500 haviam aproximadamente 5 milhões de indígenas no Brasil. Já o último censo realizado pelo IBGE mostrou que atualmente existem menos de 900 mil. E hoje a gente recebe no estúdio a líder indígena do povo Cambiavá, que é a Avelin Buniaca. Cambiavá, é isso mesmo? Cambiavá? Cambiuá. Cambiuá. Avelin é graduada em Ciências Sociais e trabalhou como professora de Sociologia na educação de jovens e adultos. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Avelin, bom dia. Né? Cambiuá. Uhum. Cambiuá. Pois é. E Cambiuá, né? Cambiuá. Cambiuá. Isso. Cambiuá, é isso aí. Então, Avelin, então hoje mais um dia do povo indígena, né? Sim. Antigamente dizia que era dia do índio, né? Mas é dia do povo indígena. Agora é dia dos povos indígenas, né? A gente está fazendo esse letramento racial, tirando essa ideia de índio, que dava uma ideia de um índio genérico, e trazendo para povos indígenas, porque nós somos muito diversos, mais de 360 povos, falando de mais de 180 línguas em todos os territórios. Isso só no Brasil. 180 línguas? 180 línguas só no Brasil, de 4 troncos linguísticos diferentes. Pois é, que coisa fantástica. Você disse que é originária de Pernambuco. Sim, da Alto Sertão Pernambucano. Alto Sertão Pernambucano, né? E é claro que quando os portugueses aqui se aportaram, já existia um povo, essa terra era do povo indígena. Sim. Não é não? Quer dizer, que não era organizado em nação, vamos dizer assim, em uma nação só, né? Não tinha esse Estado-nação, mas eram várias nações. Mas, várias nações, né? Cada um tinha um pedaço de terra. Sua organização social, com a sua espiritualidade, com a sua língua, com o seu costume. Até hoje a gente mantém essa diversidade, mas a gente era muito mais, né? Mais de 1000 nações. Mais de 1000 nações. Mais de 1000 nações. Mas e a língua do indígena brasileiro? Fala que a nossa língua original seria Tupi-Guarani, seria isso mesmo? Dos troncos linguísticos mais falados é o Tupi-Guarani, né? Porque o Tupi-Guarani ele não é uma língua, é um tronco, né? E desse tronco são mais de 80 povos que falam a língua do tronco Tupi-Guarani. Então quer dizer que é muito diferente seria trabalhoso você identificar todas as línguas eu estava falando com você aqui que eu fui ao México. E lá no México tem 2 grandes troncos de indígenas, né? Os Maia e os Aztecas, né? Tem os Inca, né? Em outro país, né? Sim, a América Latina toda, todas as Américas, indígena, aliás, é terra indígena, né? Mas lá no México, quem nasce no ramo do Maia, o menino, quando chega na escola, vai aprender primeiro a língua do Maia, a língua mãe, a língua indígena. Né? Depois que ele aprende o espanhol, depois que ele aprende ele sai falando três idiomas, que ele aprende o inglês também. Né? Então ele sai falando, ele sai da escola, né? Na 8ª série ou 9ª série, falando os 3 idiomas. Maravilha. O idioma dele, que é da cultura dele, né? E os outros 2 idiomas que foram, né, que são obrigados a saber. Sim. Né? Mas aqui no Brasil não, né? O povo indígena ficou, as línguas foram se perdendo. Sim, até porque a língua é uma estratégia de resistência. Então, uma das primeiras coisas que a colonização ataca é a língua-mãe. Porque quando você fala na língua-mãe, você tem uma ferramenta, um instrumento a mais de defesa. Você pode falar entre os seus e o colonizador não vai te ouvir. Você não vai te entender, aliás, né? Você pode falar de estratégias, você pode traçar planos e aquele garimpeiro, fazendeiro, seja quem for, não vai te entender. Então, acabar com a língua-mãe é uma forma de etnocídio, é uma forma de acabar com a resistência dos povos indígenas. Então, hoje, a gente tem vários povos fazendo esse processo de retomada linguística, que é um processo trabalhoso, né, de estudar de novo a própria língua, aprender o que cada
sufixo, prefixo quer dizer, e ensinar para as crianças também. Porque a gente teve um processo no Brasil que foi tão massacrante que as próprias mulheres, que a maioria das culturas indígenas são matrilinear, né? A mulher que repassa essa cultura. Sim. Elas tiveram a língua cortada, fisicamente cortada, para que não ensinassem essas crianças. Mesmo, é? Foi um período assim de massacre absoluto e essas crianças, muitas frutos de estupro, então elas não iam ter a matrilinearidade, ela não ia ter a cultura da mãe. Ela ia ser só um mestiço qualquer, um pardo, sem o seu direito à sua cultura e à sua identidade. Então, cortar a língua é um processo de negar. Quando a gente vai na história, a gente vê que o povo indígena foi massacrado no Brasil, né? Massacrado mesmo, né? Quando não foram cooptados, né? Sim. Né? Mas foram muito massacrados foi assim, um genocídio mesmo, né? Genocídio. Aqueles que não foram mortos, a ideia era integrar a mão de obra nacional. Isso em vários períodos, né? Desde o período de 1850, que é a tal da Lei de Terras, né? Principalmente no Nordeste, onde eles, em 1877, eles declararam, por ofício, que não existia mais indígena no Nordeste. Eram todos caboclos e deveriam ser inseridos na mão de obra nacional. Então, essa população indígena todinha ficou sem eira nem beira, sem para onde ir. Acabaram, inclusive, os aldeamentos católicos. Encerraram os aldeamentos e falaram para os padres, olha, libera isso aí porque não é mais índio, é tudo caboclo e tem que vir trabalhar nos nossos latifúndios. Porque a lei de terra liberou a terra para eles e aí extinguiram os aldeamentos para ter mão de obra. Então, ali a gente começa a ter um processo mais pesado ainda de massacre e a gente vai ter outros processos aí que, infelizmente, são contínuos. Os contemporâneos que a gente teve também na ditadura militar, onde foram massacrados mais de 38 mil indígenas e quase não se fala nisso, né? É interessante que nós tivemos no Brasil o chamado processo de colonização dos indígenas, né? E tivemos sertanistas famosos, maravilhosos, mas que você vai chegar na conclusão que não foram tão importantes assim, porque, na realidade, eles mataram, né, a estrutura indígena, né, do país, não é verdade? Né? Entraram, chegaram, fizeram as aproximações, aqueles negócios todos, aquela coisa toda, mas se você for sentir, assim, foram lá acabar com a cultura indígena, não é não? Exatamente. E aí viraram grandes nomes da história, até porque o povo brasileiro tem uma memória muito ruim e criou mitos que são, na verdade, assassinos, como, por exemplo, o Borba Gato. A gente sabe que ele foi um assassino caçador de indígenas, escravizador de indígenas, de mulheres e crianças, que ele partia mulher grávida ao meio. Só que a nossa história é mal contada, é contada pelo lado do vencedor. Então, a gente acaba homenageando e colocando o nome dessas figuras aí como grandes heróis, né? É igual mesmo as figuras da história brasileira, daqueles brasileiros que fizeram muito, mas só foram aparecer depois que chegou a República, né? Porque até então a história era sufocada, não é verdade? Né? Era sufocada. E imagina o povo indígena, né? Agora que a gente está tendo mais protagonismo de fala, mais autonomia, e a gente consegue contar por nós, porque antes era terceirizada a nossa fala. Eram os missionários que falavam, ou eram os colonizadores, ou era o português, ou era o historiador, o antropólogo, ou era o pastor, sempre alguém falava por nós. Então, esse tempo que a gente tem conseguido, a partir de 88 para cá, da Constituinte, que a gente teve, né, histórico, Ailton Krenak, fazendo, né, a defesa dos direitos constitucionais em 88, que a gente começa a Constituição de 88 foi muito importante porque, pelo menos, ela reservou uma parte importante para os indígenas brasileiros, né? Sim, a gente passa a constar, né? Passa a constar, né? É isso mesmo, né? E aí tivemos a presença de um indígena, que foi o primeiro deputado federal, que foi o Mário Juruna. Mário Juruna, né? Sim, Mário Juruna, em 83. Né? Que andava com um gravadorzinho. Né? Histórico, emblemático. Histórico, né? Emblemático, histórico como né? o senhor, né? Foi muito interessante, né? Mas hoje nós temos uma ministra, né? Sim, hoje nós temos o Ministério dos Povos Indígenas. Ministério dos Povos Indígenas. E principalmente a FUNAI. A FUNAI, em mais de 50 anos de existência, nunca foi presidido por uma pessoa indígena. E hoje a gente tem a Joênia Wapichana como presidente da FUNAI, uma mulher indígena que já foi deputada federal em 2018, porque de Juruna até Joênia foi de 83 até 2018 um vácuo sem nenhum indígena representando ali. E aí, depois a gente tem em 2018 a Joênia Wapichana e agora em 2022 a gente tem a bancada do COCAR com a Célia Chacriabá e com a Sônia Guajajara, que foi eleita. Chacriabá aqui de Minas, né? Aqui de Minas, aqui de Minas. E Sônia, então, assume o Ministério dos Povos Indígenas e toda essa estrutura que já existia, o Ministério é inédito, né? Mas a estrutura anterior da FUNAI e da CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, também são geridas agora por pessoas indígenas. Pois daqui a pouco nós vamos falar mais algumas coisas a respeito, inclusive,
Vamos falar dos Yanomamis, né? Sim, Yanomamis. Que tivemos muitos problemas, né? Que tem um problema dos Yanomamis, que ele tem uma parte no Brasil, uma parte na Venezuela, não é verdade? Mas o território é muito grande, né? Não é verdade? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero cantar uma musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Olha aqui, sabe onde os mineiros se encontram? No Mercado Central. Ah, beleza, hein? O Mercado Central tem a Praia dos Mineiros, está no Mercado Central, no entorno ali, na Avenida Augusto de Lima, onde as pessoas se encontram, o centro tem uma mesa, tem salgadinho, tem cerveja, tem chopp, tem um momento de descontrair lá no Mercado Central, né? Onde os mineiros se encontram. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, e agora conosco o jornalista André Cristino. André, bom dia. Bom dia, trazendo novidades aí do Horizonte Notícias, lá para 12:30. É isso aí, assim, bom dia para você, para todo mundo ligado aqui na TV Horizonte. No Horizonte Notícias nós vamos trazer hoje informações sobre a vistoria, a visita técnica feita onde funcionava o aeroporto Carlos Prates. Ontem o prefeito Fuad Numan esteve acompanhado de vários especialistas na área, com arquitetos, enfim, para definir o que será feito naquele espaço. Vários estudos estão sendo realizados, existe até a possibilidade de que ali seja construído um novo bairro para Belo Horizonte. Nós vamos falar também sobre a nomeação de Dom Giovanni Luiz da Silva, como foi nomeado hoje pelo Papa Francisco para ser o bispo diocesano de Divinópolis. E aí nós vamos ouvir a palavra dele por ter recebido essa notícia. E a advogada Juliana Bento, ela vai tirar dúvidas sobre o golpe do chip. É um golpe que tem pego muita gente aí que está desatenta, tem caído, passado as informações para os bandidos. E ela vai falar também sobre um julgamento amanhã no STF que pode ser favorável para os trabalhadores. Uma revisão na forma de rendimento do FGTS. Os detalhes daqui a pouquinho, 12:30 no Horizonte Notícia. Pois é, isso é muito importante, né, André? Porque o rendimento menor que tem, acho que é menor do que a carteira, que a caderneta de poupança, é o rendimento do Fundo de Garantia, né? O Fundo de Garantia ele tem um rendimento fixo, né? Uma taxa muito baixa, de 4%. Então, se a gente pega uma inflação aí que está acima dos 5,6%, então a gente está perdendo dinheiro que fica parado lá, rendendo apenas 4%. A ideia foi muito boa quando se criou no sistema de INPS, Instituto Nacional, acabaram com os institutos, né? E criou-se o INPS com o Fundo de Garantia, com uma nova sistemática, que é uma coisa fantástica, ou seja, o dinheiro do trabalhador vai financiar a casa para o próprio trabalhador e vai remunerar. O cara vai deixar de ter aquele tempo de casa que tinha que sair, fazer acordo, etc. Ele vai ter o dinheiro sempre disponível, né, com remuneração. Só que tem que a remuneração ficou muito baixa. Pois é muito importante a FGTS, né? Muitas vezes o trabalhador sai de uma empresa, aí recebe o dinheiro para poder tocar a vida, mas é importante que esse dinheiro seja reajustado pelo menos pela inflação, para que não haja perda do poder aquisitivo do trabalhador. Os detalhes daqui a pouquinho, 12:30. Alô, irmão, um abraço. Abraço. Beleza. Pois é. Aliás, é uma coisa interessante, né? Se a gente nunca mexesse no Fundo de Garantia por tempo de serviço, né? Seria, pelo menos, no final da vida, você ter um dinheirinho a mais, né? Para tocar a vida, né? Mas muita gente pega o dinheiro. Uns usam o dinheiro e esse dinheiro se transforma, melhora, né? Cria um ramo de negócios e vai melhorar e etc. Mas outros, né? Simplesmente gastam, né? Aquilo que recebem, né? E depois fica tudo na mesma coisa, né? É isso aí. Olha, vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pois é, nós estamos conversando aqui com a líder indígena, Avelin Cambiuá, que está falando conosco hoje no dia do povo indígena, dos povos indígenas. Avelin, nós começamos a falar do povo Yanomami, né?
Sim, é né? a tragédia humanitária que aconteceu sobre o povo Yanomami, né? Uhum. Pois é, e como é que vocês, né, da liderança indígena, têm visto e têm naturalmente, observado isso que está acontecendo lá com os Yanomamis, que pode acontecer com outras facções, com outras lideranças indígenas, com outros territórios povos, né? indígenas no Brasil? A gente percebe muito que isso é uma herança da colônia, né? Vou esgotar todos os recursos e até acabar. Então, essa invasão de garimpeiros, cerca de 20 mil garimpeiros que estavam no território Yanomami, que ainda não tirou todo mundo de lá. É. E eles, além de destruir o território, destroem a própria vida ao redor. Verdade. As mulheres Yanomami, mais de 30 meninas Yanomamis estão grávidas de garimpeiros. É que mesmo, cometeram, que estupraram aquelas meninas ali. Então, assim, são casos horríveis, porque eles não levam simplesmente o mercúrio. Eles levam toda uma vida desestruturada que tem por base a exploração. Então, da mesma forma que eles abusam e exploram da Mãe Terra, eles abusam e exploram daquelas mulheres e crianças ali também. Pois é. Quer dizer, se você for fazer uma avaliação, o indígena, ele foi o maior protetor do meio ambiente do Brasil, né? Porque o meio ambiente com ele nunca foi tão massacrado como agora, né? Sim, nós somos 5% da população mundial e preservamos 80% do bioma da terra. Então, terras indígenas é floresta de pé, rio protegido, é cerrado vivo, é a própria caatinga, que é a nossa floresta branca. Ela nunca foi tão destruída depois do latifúndio e de toda essa invasão de agropecuária. Então, a gente sabe que o povo indígena é terra protegida e é por isso que a gente ficou com aquela fama, né, de que nós somos atrasados, que a gente impede o progresso do Brasil. A gente tem que pensar que tipo de progresso. Porque, naturalmente, o índio preservado no seu lugar, ele não vai precisar de nada dos equipamentos modernos que nós temos hoje, porque ele pode viver a vida dele conforme sempre viveu, não é verdade? Sim, né? O rio limpo, né? Quando o rio está limpo, quando o a floresta peixe, está de pé, o você peixe, tem tudo. a caça. A floresta dá né? tudo. Né? Aquilo que o índio consome, que é baseado no milho, né? Na mandioca. Dá até a roupa. A roupa, não é verdade? A roupa, né? Tudo a gente tira da Por exemplo, mata. essa roupa aí... Ela, é de caruá. Ela vem do coco, né? Essa é fibra de caruá. Caruá é como se fosse uma orquídea lá do sertão, né? Que a gente faz a cordinha, faz corda, faz o traje. Beleza, da natureza. Né? Beleza da natureza, né? Pois é. E quais são as perspectivas agora, depois de tudo isso, com tudo aquilo que o novo governo está proporcionando ao povo indígena, etc. Quais são as perspectivas? O que vocês estão reivindicando agora, nesse momento? A gente precisa de um revogaço de todas as políticas anti-indígenas que passaram no governo anterior, como, por exemplo, a própria mineração em terra indígena que estava para votação, né? Então, a gente vê a tragédia no povo Yanomami, ainda querem liberar a mineração em terra indígena, então a gente pede que o governo Lula revogue esse projeto de lei. A gente pede que acabe com a questão do marco temporal também, que é um processo que está no Supremo, que é sobre os povos indígenas só terem direito ao seu território a partir de 88, desconsiderando todo o histórico de invasão, de expulsão que a gente foi submetido. Então, as terras indígenas que não tivessem, por exemplo, uma retomada de território, por exemplo, de um povo que foi expulso e retornou, ela não poderia ser demarcada porque não estaria lá em 88. A questão dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul é muito emblemático sobre isso, que as terras dos Guarani Kaiowá foram divididas entre colonos, né, e distribuídas. E hoje os Guarani Kaiowá tentam voltar para o seu território e são assassinados em massa ali naquele território. Então, tirar o marco temporal das nossas cabeças, então tem que ir à votação novamente para ser anulado essa questão. Precisamos também de resguardar o direito ao território, a demarcação de terras indígenas. O governo atual, Lula, prometeu a demarcação e a gente está aguardando. Pois é, existe alguma possibilidade, eu não sei se os indígenas se organizam desta forma, né? De também produzir alguma coisa, vender alguma coisa, não sei, só aquilo lá que o índio sobrevive lá vamos dizer, na floresta, onde ele vive, etc. Nossa, a gente produz muito. Desde o artesanato, né, que a gente vende na cidade. Ali a gente tem em Belo Horizonte a primeira feira indígena que fica na Afonso Arinos, às quintas-feiras. E a gente também produz muitos saberes e conhecimento. Além dos nossos saberes tradicionais, como a nossa própria cura, nosso saber das medicinas tradicionais da floresta, das plantas, do nosso conhecimento, a gente também está produzindo conhecimento científico. A gente tem aí os indígenas na medicina do não indígena, na medicina do branco.
A gente está os indígenas na medicina, no direito, eu mesmo A fiz medicina é ciências muito sociais. interessante, né? Sim. Medicina, né? E os indígenas nos deixaram também, em alguns lugares, né? Você vê São Paulo, quantas palavras indígenas você encontra no estado de São Paulo? Sim. Por exemplo, Jabaquara, Guaratinguetá, Tatuapé, Tietê. Não? Sim. A língua portuguesa está cheia de palavras indígenas, né? E além dos costumes também, né? Que aí fica meio diluído, né? De saber o que é indígena ou não. A medicina indígena, como é que chega? Vocês estão pensando em trazer essa medicina para o povo brasileiro de uma maneira geral? É muito importante que venha através de nós, porque o que a gente vê é uma apropriação cultural muito não indígena fazendo cura de ayahuasca, se dizendo pajé, e isso na verdade é um perigo, porque eles não têm o conhecimento ancestral, não sabem se, às vezes teve uma vivência de 5 dias na floresta e acha que já é o pajé, sai o xamã. E aí dão essas medicinas para as pessoas que podem ter riscos sérios, né? Porque são medicinas fortes, que precisam de um preparo para poder aplicar, para poder utilizar também. O próprio rapé, que tem muita gente que acha que rapé é brincadeira, usa como se fosse, né, tomar um cafezinho. Não é, rapé também é uma medicina sagrada, que as pessoas têm que ter muito cuidado no uso, a própria sananga, a jurema. Então, as medicinas sagradas dos povos indígenas, elas são importantes que elas venham a público, mas que venham por mãos indígenas. Pois é. O cigarro originou-se no povo indígena? O tabaco, sim. É? O tabaco ainda hoje é utilizado para muitas curas, mas não era dessa forma industrializada, né? Sei. Então, é por isso que a gente fica receoso com relação ao uso das medicinas, porque é um passo para industrializar e é um passo para criminalizar, como o uso da coca. A folha de coca sempre foi medicina dos Andes. Sei. E depois ela foi sendo beneficiada, se tornou cocaína, vai e criminaliza, e os próprios indígenas não têm mais acesso a essa folha de coca. Então a gente tem que ter muito cuidado, por isso que precisa chegar através de nós, porque senão ela vira uma mercadoria. Pois é, então quer dizer, além disso, da folha de coca, que eu sei que em alguns países, como Bolívia, por exemplo, tem uma produção de coca muito grande. Sim. É claro que a produção de coca já não é mais só para o consumo indígena, né? Já saiu daquilo, né? Como você falou aí da cocaína e tal. Mas quais são as outras plantas que poderiam ser usadas tranquilamente para o povo brasileiro hoje, vindo dessa medicina indígena? O próprio urucum, né? Eu estou com o urucum no rosto. O urucum que é cicatrizante, é um protetor solar natural. E a gente não vê aí as pessoas... Tem uma pomada de urucum, que eu acho que é da UFV, mas assim, beneficiada já pelos não indígenas. Eu lembro quando era menino, eu fazia muito isso, né? Pegava aquela curucum, passava aqui, passava no rosto. Passava no rosto, é um protetor solar. Né? Curucum. Mas na minha casa se fazia o coloral, né? Que era o fubá com o urucum, né? Você tinha que passar o fubá no urucum ali, até para dar aquela cor, né? Cozinha da comida, né? Sim. Né? Então tem o urucum, a gente também tem várias mais simples, por exemplo, o próprio retorno ao uso dos chás, né, da vovó mesmo, voltar a utilizar o chá e deixar de lado um pouco dessa dependência dos sintéticos, né, até porque a gente vê que o pessoal está criando dependência de muito medicamento. Quando eu era garoto, onde eu fui criado, né, se você tinha alguma coisa estomacal, você tomava um chá de folha de mamão. A folha de mamão é bem amarga, né? Ajudava, né? Eu estou dizendo assim, quer dizer, buscava-se naquela época, né? Losna, Marcela, não sei o quê. Bem amargo. Era essas plantas, né? Sim. Que faziam o dia a dia da gente, né? Às vezes por um açúcarzinho para melhorar, mas você está tomando um chá, né? Sim, e essa medicina tradicional, ancestral das nossas avós, bisavós, do interior, não só da aldeia, mas da roça, de modo geral, ela é muito efetiva. E ela é substituída por um medicamento, né? Essa coisa, uma dor de barriga já leva no posto de saúde. É verdade. Né? A gente não tem um medicamento para poder prender, um chá. Eu lembro que na minha infância, né? A gente foi criado, eu fui ver médico quando eu era adulto. De menino não tinha esse negócio, não era, né? A não ser um acidente grave e tal, você ia no pronto-socorro, emergência, né? Mas fora disso, é o chazinho caseiro, né? O chazinho, até porque ele tem um lado afetivo também, né? Você receber um chá da avó, da mãe, você se sente cuidado, se sente visto. E às vezes o problema da criança é só emocional, né? É emocional. Às vezes é só um dengo. É um dengo, né? Mas tinha aquele, né? Não, você vai tomar um chá de erva cidreira, porque é muito bom para acalmar, é bom para isso, é bom para aquilo, né? A camomila, né? Não? Sim. Então, quer dizer, são coisas que vieram do povo indígena, né? E a gente precisa de resgatar isso, né? Vamos retornar. Essa feira indígena funciona onde? Na Afonso Arinos, todas as quintas-feiras, de 9 às 17 horas.
Na Praça Afonso Arinos. Na Praça Afonso Arinos. Todas as quintas-feiras, Sim. né? Tem algum endereço aí de internet que vocês têm? Tem a Expo Abiaiala, o nosso arroba, e o arroba Comitê Mineiro, que é mais simples, né? Que é o Comitê Mineiro dos Povos Indígenas, onde a gente reúne toda essa parentada, né? Que vem para Belo Horizonte para estudar, para trabalhar. E a gente fez esse coletivo para a gente não andar sozinho na cidade. Avelin, foi um prazer muito grande ter recebido você aqui nesse dia do povo indígena, né? Sim. Né? E a gente ter podido ter esse papo com você gostoso, maravilhoso, né? Que eu tenho plena certeza que os telespectadores gostaram muito. Um abraço para você, muito obrigado. Gratidão. Amanhã a gente volta, até lá.